Estimados irmãos, irmãs, a palavra de Deus de hoje nos convida a tomar consciência da radicalidade e da exigência da missão que Deus nos confia, né? Diante da missão que Deus confia a todos nós cristãos, diante da missão que Deus confia a todos nós batizados, não há meio termo, né? Deus nos convida de uma forma exigente, de uma forma radical, a um compromisso corajoso, um compromisso coerente com a construção do seu reino nesta terra. Deus nos convida a nos comprometermos com coerência, com decisão, com coragem, para a edificação deste novo céu, desta nova terra. E esta é a missão que Deus confia a todos os batizados. Esta é a verdadeira missão que Deus inspirou os profetas. E esta é a missão que o próprio Jesus inaugurou sobre a terra. E a mesma missão que Ele confiou aos seus apóstolos. A mesma missão que Ele confia a toda a sua igreja, que somos nós. Por isso vejamos, as três leituras de hoje nos falam desta mesma realidade, da radicalidade, da exigência de quem se coloca de fato à disposição de Deus para anunciar, para testemunhar, para viver, porque não basta só anunciar, não basta só falar, mas é preciso que a nossa vida também fale, que a nossa vida também seja expressão daquilo que Deus espera de cada um de nós, que a nossa vida também seja expressão do Evangelho. Portanto, todos nós somos também, de certa forma, um Evangelho vivo. Todos nós somos, de fato, expressão daquilo que Deus espera, daquilo que Deus manifesta em cada um de nós e também através de nós. Vejamos, por exemplo, a primeira leitura de hoje. A primeira leitura apresenta-nos a figura do profeta Jeremias. O profeta Jeremias recebe de Deus uma missão. E esta missão dada ao profeta Jeremias vai gerar, de certa forma, o ódio dos chefes, a desconfiança do povo de Jerusalém. E Jeremias vai gerar ódio e desconfiança justamente por quê? Porque ele veio para anunciar o fim do reino de Judá. E haverá então um novo reino estabelecido pelo Messias, um novo reino estabelecido pelo próprio Deus. Porém, isso não agrada a todos, muito pelo contrário. Os chefes do seu tempo, até mesmo o próprio povo, não se sente confortável com a pregação de Jeremias. Vejam, Jeremias então vai cumprir a missão que Deus lhe confiou. Doa quem doer. Jeremias sabe muito bem que a sua missão, que a missão profética, não é de certa forma, um concurso de popularidade. Assim também é hoje. Muitas vezes anunciar, testemunhar a verdade, agir com coerência diante das propostas do Evangelho, agir com coerência de vida, meus irmãos, isso não atrai, muito pelo contrário, isso afasta, isso não gera popularidade, muito pelo contrário, muitas vezes gera a rejeição, a indiferença. Portanto, infelizmente, muitos constroem um discurso ou uma imagem em cima daquilo simplesmente que mais agrada e não se preocupam justamente em viver, em testemunhar aquilo que realmente é a verdade. Portanto, quando Deus enviou os profetas como Jeremias e tantos outros, quando Jesus chamou os apóstolos, o que Deus esperou dos profetas, o que Jesus esperou dos apóstolos e espera de cada um de nós, é essa coragem, a coragem de testemunhar verdadeiramente o Evangelho, a coragem de verdadeiramente
dar esse testemunho de Jesus Cristo. Vejamos, por exemplo, no Evangelho, o Evangelho nos apresenta a missão de Jesus. Jesus, que usa uma expressão até um tanto quanto forte, não é? Eu vim lançar fogo sobre a terra. Eu vim não para unir, mas para dividir. Um vai ficar contra o outro, o pai contra o filho contra o pai, né? A sogra contra a nora, até que já é comum, né? E a nora contra a sogra. Mas o pai contra o filho, contra a mãe, né? O que Jesus quer dizer com isso? Não é que ele quer a divisão, não é que ele quer que um fique contra o outro. Pelo contrário, mas Jesus quer dizer que a proposta que ele vai trazer, se todos não aderirem a essa proposta, se todos de fato não estiverem dispostos a viver radicalmente o Evangelho, se todos não estiverem dispostos a viver os ensinamentos de Jesus, a divisão será quase que certa. Ela é quase que natural. E é o que acontece um pouco dentro da nossa casa, não é verdade? Quando a gente está buscando viver de acordo com os ensinamentos do Evangelho, quando a gente está procurando viver de acordo com os mandamentos, nem sempre todos da casa estão voltados para a mesma realidade. Nem todos estão voltados para o mesmo objetivo. E aí começa a haver a divisão. Mas Jesus diz que essa divisão, ou essa oposição, né, ela de certa forma ela é boa. Por isso eu vim lançar fogo sobre a terra. E como eu gostaria que esse fogo já estivesse aceso. Que fogo é esse que Jesus vem lançar sobre a terra? O fogo do Espírito Santo, para queimar, né, tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que não pertence a Deus, e aquilo que pertence a Deus, também para que seja purificado, porque a intenção do fogo não é só destruir. A gente não usa o fogo só para destruir. O fogo não só destrói, o fogo também serve para purificar. O fogo também serve para transformar, como por exemplo os alimentos, né? Os alimentos que são tão saborosos, eles são transformados pelo fogo, né? E assim como tantas outras coisas, que o fogo serve para transformar para melhor, não é isso? É exatamente esse o sentido que Jesus usa no Evangelho de hoje. A sua proposta, aquilo que ele anuncia, vem para transformar, para purificar e para transformar em algo melhor, para transformar em algo ainda melhor, em algo bom. No entanto, como bem disse Jesus, nem todos estarão voltados para a mesma intenção, nem todos estarão voltados para o mesmo objetivo, e por isso começa a haver, infelizmente, a divisão. Mas essa divisão, essa oposição, de certa forma, ela é natural, e também, de certa forma, ela é em vista de um bem maior. Por isso que nós não podemos nos deixar levar, né? Que nós não podemos nos inclinar, né, a esta realidade e deixarmos de viver, né, com coerência o Evangelho, deixarmos de fazer aquilo que realmente diz Jesus, como se muitas vezes a gente usasse aquela expressão: olha, para evitar confusão eu vou ficar quieto, para evitar confusão eu não vou dizer, para evitar confusão eu não vou me manifestar. Nem sempre, né? Diante da proposta do Evangelho, diante da radicalidade do Evangelho, a missão que Jesus exige de nós, muitas vezes exige a coragem de dar esse testemunho, mesmo que gere a divisão, mesmo que gere a oposição. Vejam, Jeremias foi colocado numa cisterna, Jeremias foi praticamente enterrado vivo. Jesus foi perseguido, caluniado e morto, mas não mudou de atitude, ou não quis viver mais ou menos, ou de qualquer jeito, ou não quis evitar o confronto.
É claro que a gente não tem que sair fazendo confusão com todo mundo. Não tem que sair por aí falando e querendo pregar a verdade a todo custo, como se isso fosse uma forma de, né, e que isso gerasse só confusão e etc. Não, mas nós temos que dar testemunho, não só falar. Porque falar também a gente vê muitas testemunhas, vocês sabem bem, essas testemunhas que batem na casa da gente para falar. E às vezes até irrita mesmo, né? Então não é ficar falando, porque falar é fácil. Mas a segunda leitura nos fala exatamente das testemunhas. Testemunhas é aquele que fala com a vida, com a atitude, que talvez não vai agradar, mas aí, né, aí me desculpe, mas não podemos mudar de atitude para agradar a plateia, né? Quem muda o discurso para agradar a plateia é ator, né? Nós não somos atores, nós somos verdadeiros cristãos, nós somos verdadeiras testemunhas e somos chamados a viver de acordo como Deus deseja, como Deus espera de cada um de nós. Portanto, a segunda leitura de hoje também convida a cada um de nós, ao cristão, a correr de forma decidida ao encontro da vida plena, assim como os atletas que não olham os esforços para chegar à meta, para alcançar a vitória. Um atleta nunca olha os esforços que ele faz para chegar à meta, pelo contrário, a meta é a grande força, a grande inspiração, a meta, a medalha de ouro, é aquilo que o inspira, que o fortalece, é aquilo que não o deixa desanimar jamais. O desejo de alcançar, de ser vitorioso, faz com que o atleta não consiga, de certa forma, medir as consequências. O desejo da vitória faz com que a força que ele necessita seja suficiente para ele vencer todos os obstáculos até chegar à meta que ele quer alcançar. Exatamente assim deveríamos ser cada um de nós, meus irmãos. Todos nós cristãos deveríamos ser como atletas que querem alcançar a vitória de Cristo, que é a salvação, que é a vida plena, que é o céu. E por isso, a segunda leitura nos diz que nós temos alguém por modelo, o próprio Cristo. O Cristo que não se importou com as infâmias, mas que suportou todo o sofrimento em vista da vitória que o esperava, em vista da vitória que ele haveria de alcançar. Assim também devemos ser cada um de nós, coerentes com a palavra, coerentes com os ensinamentos do Evangelho, não se deixar vencer, né, pelo desânimo, pela incompreensão, não se deixar vencer nem mesmo pela perseguição que possamos sofrer em meio a exigências que o Evangelho nos faz. E que sejamos então como esses atletas, que correm ao encontro da vitória, a vitória de Cristo, a vitória do céu, a salvação que nos espera. E que essa certeza da salvação que nos espera seja a força que hoje nos sustenta em meio às possíveis dificuldades que nós venhamos a enfrentar na nossa vida. E a segunda leitura nos fala, dentre tantas dificuldades, uma delas, o pecado. O pecado nos atrapalha muito, não é verdade? A gente até tem intenção, a gente até tem vontade, a gente até tem objetivo, a gente quer alcançar, a gente está indo bem, os treinos estão cada vez mais correspondendo aos objetivos, mas aí vem o pecado, né? E a gente parece que regride um pouco, né? É como se a gente estivesse fazendo todos os exercícios necessários para alcançar aquela partida, para poder vencer, e aí vem o pecado ou algo que nos atrapalhe e que parece que a gente regride espiritualmente falando. E é bem isso que acontece. No entanto, nós não podemos permitir que o pecado seja maior do que a graça. Não podemos permitir que
a certeza ou que a realidade do pecado seja maior do que a certeza da graça de Deus. Porque assim já diz o apóstolo: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde residiu o pecado, superou a graça de Deus. Portanto, por maior que sejam os nossos pecados, muito maior é a graça de Deus. E quanto maior é o pecado, maior é a graça. Portanto, confiemos na graça de Deus, procuremos caminhar rumo à nossa meta final, que é a salvação, que é a vida eterna, e vivamos o quanto possível com coerência, com radicalidade, aquilo que o Senhor pede de nós, mesmo que isso custe, mesmo que isso custe muitas vezes a nossa estabilidade social, custe muitas vezes, até mesmo às vezes as próprias amizades. Tem gente que pode deixar de querer estar próximo de nós, de querer partilhar da nossa companhia, da nossa amizade. Por quê? Porque a nossa maneira de viver já não corresponde, já não os agrada. Mas não deixemos de viver como verdadeiros cristãos, com radicalidade, com verdadeira coerência, para que realmente sejamos merecedores da vitória que nos aguarda, sejamos merecedores da recompensa que é certa, que um dia virá para cada um de nós. Assim seja. Amém.